Boa noite, meus amigos da Brado. Eu me chamo Felipe Florencio, sou procurador do Estado de Mato Grosso há 10 anos, há 11 anos como procurador do Estado. E durante todo esse período você já me conhece, a gente já trabalhou bastante tempo com a nova lei de licitações e contratos e com a antiga, a famosa 8666 de 93. Muito se aguardou, a gente estava ansioso por essa nova norma. Essa norma veio, depois de 2 anos acabou, até por uma pressão, principalmente dos órgãos das prefeituras, ou seja, dos entes municipais, acabou que houve uma MP prorrogando essa transição, esse período de transição. Nós, como brasileiros, mais uma vez deixamos para a última hora e deixamos para regulamentar isso muito em cima, e muitos municípios não estavam preparados, não sabiam como fazer mesmo após esses 2 anos. Mato Grosso foi um dos pioneiros, a gente fez essa regulamentação bem antes, bem cedo, inclusive em janeiro começou a exigir que todas as novas licitações fossem pela nova lei, a Lei 14.133 de 2021, mas mesmo assim acabou que a gente também fez essa adequação, até também, apesar de ter toda uma capacitação, até junto do Estado, até porque é uma nova determinação da lei que haja uma capacitação contínua dos servidores e todos esses agentes públicos e agentes de contratação. A gente entendeu que não estava totalmente preparado, acabou tendo essa prorrogação, mas temos esse ano para poder a gente se adequar e implementando principalmente o que é possível. Nessa aula, nós vamos tratar sobre o regime de execução. Vou falar um pouquinho sobre ETP, sobre anteprojeto, sobre projeto básico, até porque não dá para a gente falar de obra sem falar um pouco da parte de projeto básico executivo e tratar dos regimes de execução que tem na nova lei de licitações para a parte de obras. Quando a gente fala do regime de execução, a gente teve poucas novidades, mas acho que a maior novidade, principalmente o objetivo da lei, foi trazer o ordenamento jurídico, todo o sistema de licitações e contratos numa única norma. Então a gente tinha o pregão, que era a lei 10.520, a gente tinha a lei do RDC, e isso tudo trouxe para uma só norma, então a gente acabou de ter essas várias leis esparsas. A gente vai continuar ainda com questão de concessão, de PPP, mas as principais regras de licitações estão centralizadas numa norma geral única. E isso é importante, sistematizou, e também na nossa regulamentação, a União não optou por isso, fez várias regulamentações esparsas, de acordo com um cronograma definido entre eles, e o Estado de Mato Grosso optou por fazer uma única. Isso facilita, porque é muito mais fácil da gente entrar e acessar e até entender a lógica do sistema. Sempre quando a gente fala de direito, em questão principiológica e do sistema de licitações e contratos, a gente precisa entender qual é a lógica do sistema, porque quando a gente entende os objetivos, os princípios, a gente consegue entender qual é o objetivo que o legislador quis com essa nova norma. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que abordar, até quando a gente vai falar do regime de execução, a gente tem que entender que todas essas licitações da nova lei, a gente tem que ter o ETP. O ETP, quando iniciou a nova lei, todo mundo ficou com muito receio, com medo. O que é o ETP? O ETP, em alguns estados, a União já exigia, os órgãos de controle exigiam, que a gente recomendava, na verdade, que tivesse o ETP, que é o estudo técnico preliminar, e a nova lei trouxe isso, que é mais uma regra, mais uma formalidade. Nesse ponto, a ideia da nova lei de licitações é justamente ter um planejamento adequado, e essa parte de planejamento envolve o estudo técnico preliminar, o ETP, que com a ideia de que o Brasil, a gente planeja mal e tenta consertar isso tudo na execução. E o que acontece? A falta de um planejamento adequado, de um ETP adequado, de um projeto básico, de um projeto executivo, quando falar de outros serviços ou compras ou de bens, a gente vai falar de um termo de referência. A falta da gente ter esse planejamento adequado, isso gerava uma série de transtornos, como uma execução inadequada,
aquisição de bens não compatíveis, o conflito entre a administração pública e o contratado, questão de aditivos. Então a ideia é que a gente possa, com um planejamento adequado, que a gente vai falar até de um plano anual de contratações, a gente possa caminhar numa contratação realmente eficiente, que a gente garanta economicidade. Como a gente sempre falou, e a nova lei trouxe, na verdade, a contratação melhor não necessariamente é pelo menor preço. Isso também a nova lei trouxe, e a gente consegue também avançar para possibilitar da gente estabelecer requisitos, outros critérios para a gente realmente buscar uma contratação eficiente, que seja a melhor contratação, não necessariamente a de menor preço, que a gente sabe que muitas vezes o menor preço não consegue atingir o resultado pretendido, que é ter o acesso a esse serviço, a esse bem, de forma célere e com a melhor qualidade. Então, o estudo técnico preliminar exigiu, vão ser todos, eu acredito que a gente já, em uma das nossas aulas, abordou bastante sobre o ETP, eu vou passar rapidamente, não necessariamente para todos. Quando a gente falar de obras e serviços de engenharia, a não ser que tivesse algo muito simples, mas eu entendo que praticamente todas essas obras e serviços de engenharia a gente teria, a não ser que a gente, quando a gente vai falar de regime de execução de uma tarefa, que seja algo bem específico, que é para um serviço menor, que envolve mão de obra, a gente poderia até pensar em dispensar o ETP, mas via de regra a gente sempre vai ter que ter esse estudo técnico preliminar. E o que é isso, Felipe? Na verdade, isso antecipa a questão do projeto básico. Então, e nas outras licitações, ou termo de referência. É para a gente realmente não startar o processo sem ter a certeza de que é o melhor caminho, é a solução que a gente entende adequada para resolver o problema. Então, o primeiro ponto do ETP, o objetivo dele é realmente evidenciar o problema, o que a gente quer resolver e qual é a melhor solução. Vamos falar de uma obra. Eu tenho ali uma reforma, uma escola que está depredada. Esse é o problema. Vou destacar todos os problemas, tudo que ela tem. E qual é a melhor solução? A melhor solução realmente é eu fazer uma reforma, ou fazer ela totalmente? Qual é o regime que eu vou adotar? Eu entendo que o regime ele deve ser exposto no ETP, mas se não tiver no projeto básico, sim, a gente vai exigir até para a gente buscar realmente a melhor solução e a melhor execução. Então, no projeto básico tem que estar a questão do regime de execução adotado. E no ETP a gente tem que evidenciar a viabilidade técnica e econômica. O que acontecia muito? A gente iniciava termo de referência e às vezes iniciava até projetos básicos, executivos, e a gente não tinha muito bem caracterizado qual era o modelo que a gente ia adotar. Qual é o modelo de contratação, qual é o regime de execução. Então, isso às vezes acontecia até questões ambientais, alguns requisitos, que só lá na frente verificava a sua inviabilidade. E isso, a máquina administrativa rodar, ela tem um custo. As pessoas não pensam nisso, mas tem um custo de ter um quantitativo de servidores ali, de ter passando de um setor para o outro, do dia a dia, essa perda de eficiência. E pensando nisso, o ETP foi justamente para a gente poder se planejar adequadamente e evidenciar o problema, a melhor solução, evidenciar a viabilidade técnica e econômica adequada e os requisitos da contratação. Aí dentro dos requisitos da contratação, qual é realmente o objeto, o regime de execução, destacar também os demonstrativos dos resultados que a gente quer alcançar com essa contratação e o melhor aproveitamento financeiro. Isso, quando a gente detalhar os regimes de execução, você vai ver que, na verdade, ele está diretamente relacionado. Quando a gente vai falar sobre empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, a gente verifica que certos serviços é inviável a gente fazer uma empreitada por preço unitário, porque exige um grau de detalhamento que muitas vezes certos serviços não possuem, como por exemplo uma reforma na escola, uma questão de uma pavimentação, que tem diferença de quantitativos. É difícil a gente prever aquele quantitativo exato. E a gente vai para o projeto básico, né? Após o ETP, a gente tem um projeto básico que é exigido para
a regra é ter o projeto básico, a não ser que a gente adote um regime de execução de uma contratação integrada, que aí é possível dispensar. Na verdade, o próprio modelo de contratação integrada é justamente que faça o projeto básico e o executivo pelo contratado. Então, pela sua própria natureza, que a gente já tinha ali no RDC. Então, a regra é sempre a gente exigir o projeto básico para poder executar essas obras. Então, o projeto básico busca justamente o quê? Definir e dimensionar a obra ou serviço. A gente definir ela detalhadamente, o que é a obra, qual é o serviço de engenharia, o que a gente quer atingir. E esse projeto básico, ele é elaborado com base nos estudos técnicos preliminares. Ou seja, o ETP, ele vai servir de base para a gente poder fazer o projeto básico. E ele visa justamente assegurar essa viabilidade técnica e o adequado também tratamento do impacto ambiental. Na antiga lei já tinha realmente na 8666 uma previsão, uma preocupação com os aspectos ambientais. A nova lei de licitações trouxe isso muito mais presente. Então, assim, quando a gente for fazer o projeto básico, a gente tem que levar em consideração, primeiro, a questão dos impactos ambientais. Qual é o grau de impacto? Precisa de licenciamento ambiental? Via de regra vai precisar. É um caso em que a licença é possível aplicar um procedimento simplificado? Sim, não. O tamanho do impacto ambiental, ele vai exigir compensação? Que tipo de compensação? Até para que a gente faça uma licitação e a gente saiba que isso é passível realmente de licenciamento. Porque muitas vezes acontece de os projetos não serem feitos adequadamente, com um grau de detalhamento e um grau de preocupação com os aspectos ambientais, que quando a gente verifica lá, não foi feita uma sondagem adequada, às vezes tem uma nascente na área. Como que eu vou fazer uma obra se tem uma nascente? A gente vai precisar alterar esse projeto e, inclusive, alterando esse projeto vai impactar no quê? Em aditivo. Se eu gero aditivo, vai impactar no valor, vai impactar no cronograma. Então, a ideia justamente de ter o ETP e de ter um projeto básico completo é justamente a gente evitar essas surpresas, a gente tentar buscar com os projetos sempre a melhor contratação e uma contratação de que forma a gente consiga executar essa obra de forma rápida, fácil, com todas as soluções adequadas e principalmente essa questão ambiental. Por quê? Todos nós sabemos que hoje, já há algum tempo, na verdade, o Brasil vive um problema ambiental. Por quê? Os órgãos ambientais, eles exigem muitas regras. Nós temos até a nova lei veio o quê? Até dar uma solução, estabeleceu como as hipóteses que o Estado está buscando, ou então ele delega isso, esse licenciamento, por contratado, também é uma possibilidade, ele tem prioridade dentro dos órgãos que são competentes para fazer esse licenciamento. A gente tinha conhecimento que muitas obras ficavam paralisadas, não conseguiam iniciar, ou às vezes eu tinha algumas licenças, mas faltavam outras, referente às vezes à jazida, quando a gente vai falar de pavimentação para retirada do cascalho, e às vezes iniciava, tinha até do canteiro, às vezes não tinha, às vezes liberava o canteiro, às vezes não liberava a questão da jazida, e isso impacta no cronograma. Então a lei veio trazendo o quê? A previsão de que terá prioridade. Então, esses processos de licenciamento terão prioridade dentro dos órgãos ambientais para a gente poder dar celeridade e evitar atrasar o nosso cronograma dessas obras. E também a previsão no projeto básico que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Aqui é muito importante. A lei trouxe expressamente quais são os critérios que nós iríamos adotar, principalmente de obras e serviços de engenharia, que é a tabela Cicro e também a tabela SINAP. O Cicro para a questão de pavimentação, de obras rodoviárias, e a tabela SINAP referente às obras civis, que é uma tabela que a Caixa Econômica publica. O Cicro também, ele já é uma tabela que o DENIT faz e já é muito aceita, né? Os órgãos de controle já aceitam há bastante tempo. Agora a gente teve ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, e isso realmente é importante para dar segurança,
Porque, na verdade, a pesquisa, o preço, ele não pode se tabelar também apenas, ali é uma referência que vai ter que ser adotada, mas é preciso também a gente fazer uma pesquisa no mercado, levar em comparação até no preço as outras obras licitadas, outras obras executadas, para a gente levar em consideração nessa média de preço, para a gente poder ter o parâmetro para na licitação saber se a licitação é mais vantajosa. Então a gente tem que ter o custo bem detalhado, e quando a gente falar de custo, isso aí também vai impactar na depender do regime de execução. Quando a gente fala de uma contratação integrada, eu não tenho detalhadamente todo o custo estimado. Eu vou fazer um custo estimado com base um orçamento sintético, não vai ser um orçamento tão detalhado, em razão até porque eu não tenho os projetos, eu tenho apenas um anteprojeto, então eu não sei quais são as soluções que vão ser propostas. E cada solução, ela realmente vai impactar no preço, a depender do tipo de ponte, como que eu vou fazer essa ponte, vai ser esteada, não vai ser, qual é o tipo de material que eu vou utilizar. Isso tudo impacta no preço. Então, certos tipos de contratações, preço, quando for uma empreitada por preço unitário, a gente vai saber exatamente qual é o preço. Empreitada por preço global, a gente também tem esses preços, através dessas pesquisas, desses parâmetros, que aí é a nova lei de licitações trouxe isso bem detalhado, porque antes o que a gente tinha, a lei de licitações, 8666, ela não trazia detalhadamente como fazer essa pesquisa de preço. E o que a gente verificou ao longo do tempo? Na verdade, os órgãos de controle, exercendo até uma competência legislativa, alguns até doutrinadores criticam isso, acabavam colocando várias regras que não existiam na lei. E essa é uma preocupação. Eu acho que a lei 14.133 veio uma lei para tentar dar uma desburocratizada, buscar soluções inovadoras para a gente consiga executar essas obras e serem entregues adequadamente. Hoje a gente tem uma série de obras que estão paralisadas no Brasil inteiro, que em razão de erros de projeto, erros de execução, que isso, na verdade, causa um grande prejuízo econômico. Então, essa avaliação do custo vai depender do tipo de regime, isso vai ser muito mais certo ou vai ter uma variação. Quando a gente fala de uma contratação semi-integrada e integrada, isso vai ter uma variação considerando que alguns projetos ainda estão pendentes, vão ser feitos pelo contratado. Mas a gente precisa estimar, até com base em outras contratações e com base no que é possível através da adoção do ciclo, definir esse preço até para a gente ter um parâmetro de vantajosidade. E também a definição dos métodos e o prazo de execução. O prazo de execução, isso também impacta, até porque se eu definir um prazo mais curto, que eu preciso entregar essa obra, na verdade ele vai precisar despender maior recurso, vai ter que colocar mais material, mais pessoas, mais maquinário, principalmente quando a gente fala de obra de pavimentação. Hoje a gente está com uma licitação em andamento da BR-163, que o Estado assumiu essa concessão, e foi estabelecido um prazo curto. Claro que esses prazos curtos, eles impactam também no dispêndio desse recurso, até principalmente em consideração que esse cronograma está mais curto. Então, continuando no projeto básico, a gente tem a necessidade do levantamento topográfico, ensaios e estudos ambientais. O levantamento topográfico é muito importante, então tem que fazer um projeto, um levantamento bem detalhado, ir a campo. A gente sempre tem um preconceito e sempre coloca uma situação que às vezes a gente tem muitos projetos que são de escritório. Eles, na verdade, usam sistemas que jogam simulam como que é a questão topográfica, mas não verifica e não cumpre todas as regras exigidas até de engenharia e pelo DENIT de você estabelecer, fazer todo o levantamento, fazer todas as marcações em campo, que isso é importante até para a gente ter a noção exata de quanto que vai ter,
quantos metros cúbicos, quanto que a gente vai ter de terraplanagem, até para a gente ter a noção exata do quanto que vai ser gasto até de botar dentro, botar fora, retirada desse material e também o retorno desse material e também a questão do grade que vai ser essa rodovia. Isso tudo impacta realmente no preço. Se você tem uma falha na topografia, nesse levantamento topográfico, você está sujeito, a administração pública está sujeita a levar algum prejuízo ou o contratado ter algum benefício se utilizando pelo fato de ter alguns erros topográficos, ou não é possível a gente pegar e recompor como que estava a questão topográfica original, como que era anteriormente ao início da execução da obra. E principalmente os ensaios, né? Até para eu ter um ensaio, por exemplo, da cascalheira, da jazida, para eu saber até quanto, se aquela jazida é adequada, não é, quanto que vai ser necessário de material para poder verificar se está dando adequadamente. E os estudos ambientais, que está diretamente relacionado ao licenciamento. Na questão do licenciamento, como eu já falei anteriormente, é possível a gente estabelecer a obrigação do contratado realizar essa questão do licenciamento, mas previamente é preciso também fazer uma análise, aí vem uma discussão. Até tinha um dispositivo que falava na nova lei, que até foi vetado, aí depois derrubaram, que era a questão se tinha que ter a questão do licenciamento prévio para a gente poder verificar se é possível ou não. E um dos motivos do veto foi justamente falar assim, não, mas se for numa contratação integrada, eu posso estabelecer a responsabilidade total disso do contratado. Não só numa responsabilidade, numa contratação integrada, mas em outros tipos. Então, diante disso, não é possível exigir que tenha um início de um licenciamento. Mas a gente tem que ter noção, até no projeto básico, ou então, quando a gente fala no anteprojeto, numa contratação integrada, da gente verificar a viabilidade ambiental. Porque imagina você licitar uma obra, uma contratação integrada, e chegar lá, o órgão ambiental falar, não é possível fazer o licenciamento nessa área, da forma que vocês pretendem. Ou então você tem que alterar totalmente o projeto, a forma que ele foi desenhado. Isso tudo impacta significativamente no preço, e a ideia justamente da nova lei é a gente tentar prever esse tipo de situação, porque toda alteração ela gera, além de um custo, ela gera um desgaste entre o contratado e a administração. A gente sabe, os aditivos não são feitos do dia para a noite, eles levam algum tempo, necessitam um estudo, e até para a gente evitar que esses limites, até porque existem limites para esses aditivos e permanecem os mesmos, na nova lei de licitações 8666, eles não sejam ultrapassados, apesar de a gente ter ciência que em alguns casos excepcionais, e principalmente quando a gente fala de reequilíbrio econômico-financeiro, é possível ultrapassar esses limites. E a gente precisa estar no projeto básico essas soluções técnicas detalhadas para afastar principalmente a reformulação quanto à qualidade, preço e prazo, o tipo de serviço a executar e materiais e equipamentos a serem incorporados na obra, o que vai ficar, o que não vai, principalmente quando eu faço uma obra que vai envolver serviço, a gente verificar o que realmente vai ficar, o que não vai, o que vai ser retirado. O canteiro vai ser da administração, geralmente é para ser administração, mas a gente sabe que acaba não ficando, mas o que fica? Não fica nada, tudo fica, até para a gente ter noção detalhada. E a gente precisa ter também no projeto básico as informações para dos métodos construtivos, as informações técnicas detalhadas para que o contratado possa decidir, se não tiver bem específico, os métodos construtivos para serem implementados, e também a questão das instalações provisórias e até a organização da obra. Isso tudo impacta no preço. Se isso não tiver detalhadamente no projeto, pode ser que ele dê um preço maior do que realmente a gente entende. Se ele tivesse detalhado, ele conseguiria prever que, na verdade, o custo dele seria menor. Então, quanto mais informações a gente tiver, quanto mais detalhe a gente tiver, é possível que o contratado consiga estimar adequadamente o preço e seu lucro. Porque se for algo que ele tiver, a gente tem que ter a noção exata que o contratado, ele busca o lucro. Considerando que ele busca o lucro,
Se eu não tenho informação detalhada, isso aumenta para quê para ele? O risco. Se aumenta o risco, ele vai jogar o quê? O preço dele maior, porque ele precisa ter uma margem maior para absorver esses eventuais riscos. Então, quando a gente falar de matriz de risco, quando a gente falar de contratação integrada, a gente até falava muito, discutia muito isso no RDC. Pô, você tem que demonstrar vantajosidade, mas em razão do que? Ele tem que demonstrar uma inovação tecnológica, tinha que demonstrar a adoção de métodos, de soluções alternativas. Então, quando a gente falava assim, tem que demonstrar vantajosidade, beleza, mas a partir do momento que ele vai executar uma obra, que ele vai ter que dar o preço, para ele fazer o projeto e fazer a execução, considerando que o projeto teria que estar o mais detalhado possível, mas a gente sabe que não é um projeto básico, e isso envolve um risco maior, e isso ele vai colocar no preço, e isso era realmente uma das dificuldades no RDC. Então, além disso, no projeto básico, a gente tem que ter os subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra. Aqui nesse ponto de gestão da obra, é importante a gente destacar. A lei estabelece que eu tenho que definir no projeto básico como que eu vou gerir essa obra. Quem que vai fiscalizar? Será que eu tenho servidores adequados? Será que eu tenho servidores com capacidade numa obra para poder definir que ele tem o conhecimento técnico? Quando a gente falou na lei, na aula sobre fiscalização, a gente tem lá no nosso artigo a necessidade de que esse fiscal ele tenha o conhecimento técnico referente a essa área. Então a gente vai falar de uma obra, você via de regra ser o quê? Um arquiteto, um engenheiro. É possível você colocar outra pessoa que não tenha formação em engenharia, em arquitetura? Sim, é possível, até porque a lei ela estabelece a possibilidade das escolas de governo, inclusive das escolas de tribunais de contas, capacitar essas pessoas a ponto de exercer essa fiscalização. É claro que há um risco para o administrador, para a administração, referente a culpa e eligendo. Realmente ele está atraindo para ele um risco sobre uma possível responsabilidade em razão dessa pessoa às vezes não ter o conhecimento adequado à engenharia. A gente sabe que engenharia é uma obra, ela é muito específica, você tem uma série de especificidades. Ao longo do tempo, até por a gente trabalhar na questão dos contratos de engenharia, a gente foi buscando realmente se aperfeiçoar e entender como que funciona uma terraplanagem, quais são os equipamentos utilizados, qual é a questão de grau de compactação, qual é o tipo de defeitos ou qual é o tipo realmente de irregularidades que podem ter na execução ou no projeto, a depender do tipo de problema que tenha essa obra, principalmente quando a gente falar também de uma obra civil ou de uma obra de pavimentação. E isso, às vezes, essa pessoa não tem essa experiência porque nunca lidou com isso, nunca lidou também com uma obra, às vezes nunca executou, e claro que uma obra particular é totalmente diferente de uma obra pública, até por exigir uma série de regras, até em razão da gente lidar com o dinheiro público, que não existe na questão de uma obra privada, que você apenas mede com base no resultado, e muitas vezes, a depender do regime, quando a gente falar de preço unitário, tem que verificar um preço certo, unitário por cada serviço executado ou objeto feito. Então, é uma unidade específica, é diferente. Então, a gente precisa levar em consideração isso. E a gente tem que ter um orçamento detalhado do custo global da obra. Claro que esse orçamento detalhado a gente estabelece também quando não for uma contratação integrada em que o projeto básico vai ser responsabilidade, a gente tem que ter uma estimativa de preço até para poder verificar a vantajosidade nessa contratação. E quando a gente falou de gestão da obra, é importante justamente definir se essa gestão vai ser realizada por servidores que já compõem a casa, ou então vai haver uma contratação
de terceiros. Então é preciso realmente a gente definir a forma de contratação, a forma que vai ser essa fiscalização. E quando a gente fala da forma de contratação, no artigo 117, a gente tem a possibilidade, que a gente fala da fiscalização, da contratação de terceiros. Estabelece a antiga lei de licitações, já previa expressamente a possibilidade de contratar terceiros para fazer essa fiscalização, e a lei deixou isso claro. Qual é a inovação, Felipe, que a lei trouxe? Ela trouxe um detalhamento e até um grau de responsabilidade para essas empresas que exercem esse serviço de fazer esse acompanhamento e fiscalização. O Estado tem uma experiência muito boa, isso já tinha, o DENIT já fazia, que é um trabalho de contratação de supervisoras, com a possibilidade que são esses terceiros em que realizam esse trabalho de fiscalização e acompanhamento. Existem até julgados do TCU que, a depender do nível, do grau de complexidade e do grau de volume de recurso para aquela obra, ele recomenda a contratação de terceiros. Principalmente assim, algumas obras do PAC, do antigo PAC, o TCU tem julgados recomendando que fosse, nesses casos, houvesse a contratação de terceiros, considerando até a complexidade, o grau de valor envolvido, até para a gente buscar realmente que haja uma fiscalização adequada. Que a gente sabe, a fiscalização ela tem que acontecer de maneira rotineira, não pode apenas o fiscal e também as empresas terceirizadas ir lá acompanhar a medição no final do mês. Não eu tenho que acompanhar o dia a dia, até para verificar, porque cada vez que eu vou lá, eu verifico uma etapa. Às vezes ele já executou uma etapa, já fez a fundação, não vi, só olhei ali a parte de cima, e quando você vê, isso pode comprometer toda uma obra. Então, por isso é importante, realmente, e o Tribunal de Contas da União recomendou a contratação desses terceiros, justamente para a gente realmente buscar fazer uma fiscalização adequada. Diante disso, é possível a gente contratar empresa ou profissional, ou seja, às vezes eu vou contratar uma pessoa física, um profissional específico, para fazer a depender da especificidade do serviço. Posso até falar de uma inexigibilidade. A nova lei de licitações colocou como serviço técnico especializado a supervisão e gerenciamento de obra. Isso realmente é algo que não tinha na lei 8.666, e a gente vai falar na lei 14.133 a possibilidade de contratar por inexigibilidade de serviço. Ou seja, já que ele é considerado serviço técnico especializado, eu fazer uma inexigibilidade e dizer, olha, empresa X, ela tem uma experiência nesse tipo de obra, em razão disso, só ela é capaz de me atender, e considerando que só ela é capaz de me atender, ela vai ter que comprovar os preços que elas praticam também em outras contratações. Isso é algo inovador. Não conheço ainda alguém que se utilizou dessa inexigibilidade, mas é algo que eu entendo que vai dar pode vir a dar um pouco de discussão. Por quê? Porque hoje a experiência demonstra que esse serviço é prestado por várias empresas no mercado. Inclusive, quando a gente fala de serviço técnico especializado, ele conflita com alguns entendimentos do Tribunal de Contas, da União principalmente, que recomenda para vários tipos de supervisão a adoção do pregão, do antigo pregão. Então, se a possibilidade da gente definir os requisitos técnicos necessários, exigíveis para participar da licitação, os atestados, isso definir a qualidade, e a gente só colocar no mercado para as empresas definirem o preço, desde que elas atinjam aquela especificidade técnica, como que eu vou falar em serviço inexigível em razão da expertise daquele serviço técnico especializado que só apenas fulano de tal pode atender? Claro que, com a gente também entender que o legislador tem a competência de definir o que seria serviço técnico ou não. E que é possível
Agora vai ter esse conflito. Eu acredito que os órgãos de controle vão acabar fazendo uma interpretação e restringindo a depender do tipo. Também eu não entendo que, às vezes, verificar uma execução, acompanhar uma execução de uma escola em que eu estou adotando um método construtivo tradicional, ou seja, eu estou utilizando tijolo, ou de concreto, ou cerâmica. Isso vai levar a exigir uma supervisão específica. Só empresa tal é especializada, tem expertise. Agora, vamos pensar, às vezes, numa contratação de uma construção modular, que a gente utiliza aquelas placas. Será que todo mundo tem expertise para poder acompanhar? Será que eu consigo verificar se aquele concreto, aquela forma que foi definida, ela atende perfeitamente o projeto e está atendendo todos os requisitos que foram estabelecidos pela administração? Eu entendo que nesse caso a gente poderia sim pensar numa inexigibilidade. Ou então vamos pensar numa contratação integrada que a gente está adotando realmente uma solução técnica inovadora. Hoje a gente está falando de pavimentação, já tem alguns casos na questão de adoção do concreto, né? Mas vamos falar agora também do CAP russo, do CAP com polímero. Será que exige ou não? É uma coisa só uma nova solução que realmente ao fazer o ensaio é possível definir a qualidade ou não? Esse tipo de situações, soluções que vêm inovadoras, eu acho que é possível a gente pensar até para exigir realmente que tenha alguém com expertise. Vamos pensar às vezes em pontes que são muito extensas, que vão adotar outras soluções. Podemos pensar assim numa inexigibilidade, considerando também que alguns serviços a gente vai falar, e aí tem uma discussão também se a gente adota técnica e preço. O técnico e preço é possível sim, a depender do tipo de serviço, até para a gente levar em consideração não só o preço. Como eu falo mais uma vez, a melhor contratação, que é o que busca a lei de licitações, não quer dizer que seja a de menor preço. Por quê? Às vezes eu não ter o serviço adequado, a gente tem vários casos em que a gente faz a contratação de uma empresa, é o menor preço, mas não consegue entregar. Será que eu não tinha que exigir outros requisitos? Será que a depender do tipo de serviço eu não tenho que exigir a técnica? Que na verdade, aí eu digo que a melhor contratação é que a gente tenha um serviço de qualidade e isso seja entregue adequadamente à administração pública e a sociedade possa usufruir desse bem. E a lei estabelece, que aí é uma novidade, a responsabilidade objetiva das empresas contratadas ou do profissional, tanto pela veracidade quanto pela precisão das informações. Ou seja, a empresa fez uma nota técnica, fez um relatório dizendo que a obra está da seguinte forma, está tudo ok, fez os ensaios. Então, assim, todas as informações que constam na nota técnica, ela há uma presunção de veracidade e é uma responsabilidade objetiva. Eu não vou discutir a culpa, o erro, o dolo da empresa. Ela vai responder. Em razão dessa veracidade, ela responde pela verdade do que ela colocou ali. Então, eu não vou ter que discutir a questão da culpa ou do dolo, então do erro. E também pela precisão dessas informações. E isso vai evitar muito desgaste. Qual é a ideia? Já estou contratando um terceiro para me dar segurança. Eventual dano que tenha, eu não quero discutir se você é responsável ou não. Eu vou discutir o quanto realmente você me causou de dano. Isso aí é possível discutir. Mas a questão, se você tem responsabilidade ou não, isso aí vai ser afastado até em razão dessa expressa previsão legal. E também a exigência de um termo de compromisso de confidencialidade. Eu entendo que não seria necessário, mas assim, é algo a mais para poder dar uma segurança, até porque, por uma questão moral e até por regras aplicáveis até por questões éticas profissionais, você não pode dar informações que você tomou conhecimento em razão do exercício. Em razão do exercício da sua profissão, você não poderia realmente
expor essas informações. Então, isso estabeleceu essa questão do termo de confidencialidade. E a gente tem que estar tranquilo, e o fiscal, o agente público tem que saber que, na verdade, ele não exercerá atribuição própria exclusiva de fiscal. O que a gente verifica, às vezes, com a nossa experiência. O fiscal se sente tão confortável de ter uma supervisora, ele acha que, a supervisora fez, em razão disso, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Não. Primeiro, ela não exime a responsabilidade do fiscal, ela vem como apoio. Realmente, se tiver uma questão de veracidade, mas ele também tem o dever de estar acompanhando essa medição, verificando se o serviço foi executado adequadamente, e sempre a gente vai ter a figura do fiscal. Então, essas empresas contratadas, elas nunca vão poder substituir o fiscal, até por expressa previsão legal. A gente precisa que tenha fiscal para verificar se foi adequadamente, realmente, e acompanhar esse serviço. Então, a gente passa aqui mais especificamente para as obras, e quando, na questão de obras e serviços de engenharia, a Lei 14.133 trouxe uma série de regras a serem observadas. E essas regras estão estabelecidas onde? No artigo 45, em que ela diz que nas obras a gente precisa observar o quê? A disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Precisava estar na lei? Não, até porque na lei de resíduos sólidos, nas leis ambientais, já estabelece essa obrigação, mas a gente trouxe mais uma vez para deixar claro que toda obra a gente tem que estabelecer para onde vai dar a destinação adequada, aquele entulho do que vai ser feito, até em razão para que possa não ter nenhum impacto ambiental. Quando a gente fala até de obras de pavimentação, a gente tem a questão do material bituminoso, que é algo que pode causar um grande dano ao meio ambiente, e isso gera uma série de exigências para poder serem observadas, para que não haja nenhum dano ao meio ambiente, que são difíceis de reparação. Além disso, a necessidade da gente mitigar, estabelecer a mitigação por condicionantes e a compensação ambiental. Quando a gente verificar a questão do licenciamento e no projeto, a gente já estabelecer que tipo de compensação vai ser feita em eventual dano, às vezes num desmatamento, às vezes até numa questão de uma ponte ou numa questão de alteração no córrego, que tipo de compensação e que tipo de medidas a gente vai tomar para que haja o menor dano para o meio ambiente. Claro que também a gente tem que levar em consideração que é preciso executar essa obra pelo um preço que seja satisfatório, e às vezes a gente até levar em consideração até as questões ambientais que podem ser exigidas, isso pode impactar significativamente no preço. Em razão disso, a gente também tem que ter isso tudo em conta para às vezes buscar outras soluções para poder executá-la adequadamente. A prever expressamente a utilização de soluções que favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Aqui o Estado já está fazendo algumas obras, até usinas fotovoltaicas. É uma solução, acho que isso vai realmente ser utilizado por vários entes. Isso tem também outros estados da federação fazendo, até fazendo grandes usinas para atender todos os órgãos públicos, e a gente pensar, quando fazer uma obra, eu pensar que tipo de material eu vou utilizar. Será que eu vou utilizar uma lâmpada normal, uma lâmpada de LED, considerando não só a questão ambiental, mas também eu tenho que levar em consideração, pela nova lei, ela exige expressamente até o prazo, a durabilidade desse bem, e tudo isso a gente tem que definir. Então, quando eu fizer um projeto, quando eu for executar uma obra, eu tenho que adotar as soluções que buscam realmente a redução desse consumo de energia. Vamos utilizar a janela para poder usar menos energia artificial, eu vou colocar a forma que eu vou definir até as soluções de posição, a questão da solução que eu vou adotar, a possibilidade de utilizar outras formas, outros
tijolo, outro material, ou isopor, para poder ter um isolamento térmico adequado e isso diminuir esse consumo de energia e também diminuir também a questão dos recursos, da utilização dos recursos naturais. Tudo isso tem que ser observado quando a gente for fazer um projeto, executar uma obra. Além disso, avaliação do impacto de vizinhança, quando a gente falar de, principalmente, questão de obras urbanas, né? A gente tem que levar em consideração isso. A proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, sempre buscar essa proteção. Acho que todo mundo que trabalhou com obra já teve algum tipo de dificuldade, porque a gente sabe toda vez que envolveu o IPHAN, quando tiver uma questão do patrimônio histórico, cultural e também uma questão indígena, às vezes arqueológica. Isso a gente tem que levar em consideração que vai sempre buscar proteção. É claro que muitas vezes a gente vai buscar tomar algumas medidas de preservação, até soluções de projeto, para que a gente possa também não deixar de avançar, de ter um desenvolvimento adequado. E também levar em consideração nessas obras a preservar a acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aqui a gente entra especificamente no regime de execução. É importante a gente dar essa visão, porque sem essa visão adequada, você pode um pouco às vezes pensar, tá, mas qual regime eu vou adotar se isso está diretamente relacionado no ETP, no projeto básico e até na forma de fiscalização, tudo isso impacta. A gente tem no artigo 46 a definição dos regimes de execução. E o primeiro que a gente destaca é o regime de empreitada por preço unitário. Na empreitada por preço unitário, a gente tem um preço certo e definido unitariamente, detalhadamente, quais são os itens a serem utilizados nessa obra. A empreitada por preço unitário é recomendada principalmente em obras que eu consigo definir adequadamente o que eu vou executar, até para que haja o pagamento adequado, uma fiscalização adequada. Quando a gente fala de empreitada por preço global, a gente tem um preço certo e global. O que é o global? A gente vai definir, tem sim umas estimativas, mas a gente vai levar em consideração principalmente obras em que tem uma variação que é difícil eu definir adequadamente. Uma reforma de uma escola, tem que adotar preço global. Isso vai ter variações. A gente não consegue prever todo tipo de situação dentro daquela execução. Então, isso tudo até vai influenciar na questão dos aditivos. Então, uma obra de pavimentação, uma obra que vai envolver terraplanagem, a recomendação dos órgãos de controle é que a gente adote a empreitada por preço global. E quando a gente fala de empreitada por preço global, a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente tem uma limitação de aditivos. Então, pelo Tribunal de Contas da União, a Lei 866 não estabelecia expressamente essa vedação de aditivo, mas até pela natureza de ser um preço certo global e já levar em consideração pequenas variações, então quando o contratado ele dá o preço dele, ele já tem que levar em consideração que é possível que tenha essas variações. Então, diante disso, ele tem que colocar isso no preço, isso no risco dele. Diante disso, pequenas variações, eles não cabem em aditivo. Eu também exerço advocacia, advoguei numa questão de uma empresa que trabalhava, pegou uma obra do Sistema S, e na hora de executar a terraplanagem, encontrou-se diferença de questão de solo. Aí a primeira coisa que falaram para eles, não, é uma empreitada por preço global, não cabe nenhum tipo, primeiro assim, não cabe aditivo, não. Essa é uma afirmativa equivocada. Não é que não cabe aditivo, tanto que o TCU tem acordo definido, não, cabe sim aditivo, a regra é que não cabe, pequenas variações, quanto? Isso aí é um pouco que dá um pouco de divergência. É 5%, é 3%, é 2%, é 10%. Mas o que aconteceu? Até a gente optou por fazer uma produção antecipada de prova, até o novo CPC traz essa possibilidade, até para diminuir o risco dessa ação,
teve uma mudança de onde era o DMT, de onde ia vir ia ser fornecido o cascalho. Mudou a jazida, em razão disso mudou significativamente o preço, principalmente do transporte, considerando o custo até do diesel que deu uma explodida. Então, em razão disso, de ter uma mudança significativa, teria direito. Agora, pequenas omissões ou falhas no projeto, via de regra, ele não tem direito a esses aditivos. Então, aí a gente tem a empreitada integral, temos a contratação por tarefa, que é uma contratação principalmente de pequenos serviços, que é possível que a gente contrate a mão de obra com ou sem material. Mas, Felipe, você já viu contratação por tarefa? Eu nunca vi, assim. Confesso que espero que alguém tenha visto, né? Até porque agora que a gente fala muito que avançou na questão de serviços comuns de engenharia e a possibilidade da gente fazer registro de preço, inclusive isso foi uma inovação aqui em Mato Grosso, a questão da gente fazer até um credenciamento, por entender que é um serviço comum e é possível definir previamente esses preços, a gente vai falar assim, porque eu vou fazer tarefa, vou fazer toda uma licitação, um projeto só para fazer pequenos serviços de mão de obra, principalmente de reparos. Então é melhor fazer um registro de preço de manutenção, que é possível, que é considerado um serviço comum de engenharia, do que a gente fazer essa contratação por tarefa, até porque a gente consegue atender muito mais hipóteses. E a gente tem a contratação integrada e semi-integrada. Essas contratações já estavam ali no RDC, no regime diferenciado de contratação, regime esse previsto especialmente para atender as obras da Copa e as obras das Olimpíadas, né? Depois foi avançando, a possibilidade de atender ao parque, atender obras da segurança, obras do sistema penitenciário, em que adotou um regime que a regra era a inversão de fases. Hoje a gente já tem como regra, na nova lei de licitações, a inversão de fases, que isso realmente traz um grande benefício, que é a possibilidade da gente não verificar a questão da habilitação de todo mundo, eu só vou verificar a habilitação de quem realmente ganhou. Eu acho que o principal benefício que a gente tinha do RDC, além dessa inversão de fases, era a possibilidade da gente convocar o segundo colocado, que era mais uma hipótese também de dispensa, que está na Lei 8666, mas na Lei 8666 a possibilidade a gente teria que convocar ele pelo preço do primeiro colocado. Pô, eu fiz toda uma licitação e geralmente tinha uma diferença significativa. Esse segundo colocado não tinha interesse, eu tinha que acabar refazendo. No RDC era possível a gente poder. E a lei de licitações trouxe isso, a 14.133, que o segundo colocado vai ser convocado pelo preço dele, não pelo preço do primeiro. Claro que eu convoco primeiro ele, falo se ele aceita. O do primeiro é que eu digo, assim, tem previsões na lei que eu não consigo entender. É que nem, abre a negociação, depois que ele ganhou, busca você, pregoeiro, agente de contratação, a negociação para ele dar um desconto. Cara, já ganhou, como que ele vai dar, qual o interesse que ele tem de melhorar o preço dele? Qual é a experiência que a gente tem? Dá 1 centavo. Aí você fala assim, só para dizer que deu alguma coisa. Pô, não tem sentido, não tem lógica certas regras. Aí você, não, primeiro chama ele para ver se ele aceita pelo preço do primeiro. Se ele já sabe, tem conhecimento da possibilidade da administração pegar ele, contratar ele pelo preço que ele deu, ele vai aceitar? Não conheço o caso. Também não conheço o caso que, às vezes, chamou, ganhou, a agente de contratação tem que negociar, eles baixaram significativamente. Também desconheço. Um caso ou outro, em razão, às vezes, ficou realmente, em razão do preço estimado, é até possível, mas via de regra não se verifica. Além disso, a gente tem a contratação que é integrada e semi-integrada, que já estava lá na lei do RDC, e aí uma novidade. A novidade que a gente tem é a fornecimento e prestação de serviço associado, que a gente vai falar mais aqui à frente. Além disso, vamos falar aqui sobre a empreitada integral. A empreitada integral, ela
estabelece a totalidade, prevê que tem que ter a totalidade da execução das obras e serviços. E qual é a diferença? Além disso, a previsão das instalações e condições de operação desse serviço. Então, ele vai ser responsável integralmente, não apenas por essa execução da obra, mas também de deixar todos esses equipamentos, inclusive garantir a operação. Quando a gente verificar a questão do regime de execução, do fornecimento e prestação de serviço associado, é que além de ser responsável por toda a execução da obra, deixar os serviços operacionais. Além disso, ele vai poder ser responsável no mesmo contrato por fazer a operação desse serviço. Vamos pensar numa contratação, de uma execução de uma obra, de uma estação de tratamento de água e esgoto. Às vezes eu não tenho só a responsabilidade de fazer, de entregar. Muitas vezes eu tenho que operar a depender do tipo de situação. E em razão disso, da necessidade da gente operar essa estação, é a possibilidade da gente fazer uma contratação com o fornecimento e o serviço associado. E aí a gente tem, como eu já tinha dito, a empreitada do preço global, a questão dos aditivos, que só vai ter quando tiver questões de pequenas variações, não cabe aditivo. Isso já é um entendimento consolidado dos órgãos de controle, inclusive do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E, inclusive, o Tribunal de Contas recomenda que estejam no editais a previsão do que será aditivado os percentuais de tolerância, até para a gente evitar esse tipo de discussão. Toda vez que a gente vai falar de um aditivo, por isso que ela fala de um planejamento adequado, isso gera um desgaste, isso pode paralisar a obra. Às vezes o contratado paralisa, não, só vou executar após ter o direito ao meu aditivo. Mas se isso estiver expressamente todas essas hipóteses, por isso que a gente fala de matriz de risco, todas as hipóteses que é cabível o aditivo, onde está estabelecida a matriz, da administração, é do contratado, vai evitar um desgaste, vai realmente buscar ter a execução dessa obra e o encaminhamento mais sério possível. E só é possível esses aditivos se o serviço for materialmente relevante do empreendimento, avaliado de acordo com a metodologia ABC. Então a gente tem que fazer a curva ABC, verificar onde que está esse material, esse serviço. Então tem que estar justamente ser relevante. Quando a gente fala que é relevante, tem que estar no ar. Então eu faço essa curva, naquele caso a gente fez uma curva ABC, a gente identificou que aqueles serviços que a gente estava pleiteando os aditivos, eles estavam no ar em razão de impactar significativamente, por isso que seriam um dos requisitos hábeis a ter direito a aditivo. A tarefa, como eu falei, mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, que pode ser com ou sem fornecimento de materiais. Além disso, aí a gente vai passar para contratação semi-integrada. A contratação semi-integrada integrada, ela já estava lá na lei do RDC. E o que é a contratação semi-integrada? O RDC buscou justamente encontrar uma solução para as questões dos projetos. A gente sabe que projeto é um grande problema do Brasil. Então, assim, a gente faz reuniões até com outros entes, recebi um outro ente, e fala assim, a gente tem dificuldade com o projeto, não conseguimos fazer projetos, os projetos não saem. E o RDC veio justamente dar essa possibilidade de eu fazer apenas o projeto básico, não fazer o projeto executivo, detalhar de como que vai ser a execução dessa obra, ter toda uma série de especificidade, um memorial, mas a possibilidade também de não fazer nenhum projeto básico no executivo, fazer um anteprojeto, que é algo mais simplificado, até pelo nome já fala, de a gente poder dar uma celeridade e conseguir realmente atingir o objetivo e conseguir que, quando a gente fala de uma contratação integrada ou semi-integrada, vai haver uma restrição que a gente vai detalhar mais à frente na questão dos aditivos. Até porque você, contratado, está sendo responsável por fazer o projeto, então você está assumindo o risco de eventual solução que você deu.
Então, eu não vou verificar, teve alterações significativas em alguns itens ou alguma situação, alguma solução, eu verifiquei que teve uma mudança significativa no valor que a gente faturou, na hora ali do nosso lucro reduziu. Você está assumindo esse risco e considerando isso, como eu falei anteriormente, isso impacta diretamente também no preço, porque assim o risco ele é um pouco maior para o contratado. Então, na contratação semi-integrada, qual é a responsabilidade do contratado? Ele vai fazer o projeto executivo. Então, ele é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo e compete à administração, então, quando ela faz essa licitação, fazer o projeto básico. Então, a gente vai licitar com o projeto básico, considerando todas as previsões expressas que exigem a norma. E aí ele tem a responsabilidade não só de fazer o projeto executivo, assim como executar obras e serviços de engenharia. E fornecer bens ou prestar serviços especiais, realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações. A gente tem o fornecimento e prestação do serviço associado, que aqui é uma novidade, né? Que é a possibilidade de não só o fornecimento do objeto, ele não vai entregar só a obra, e também a possibilidade dele responsabilizar pela operação, ou então, e também manutenção, ou ambas. Às vezes ele faz uma obra que eu posso estabelecer, não, além disso, a depender da questão da garantia, você é obrigado a manter será que é possível a gente pensar na execução de uma obra e a questão da manutenção, serviços de manutenção que ocorrem ali, razão do uso, desgaste natural, estabelecer no contrato? Eu acho que é possível. Até porque é possível não ter aquela discussão que ele entregou a obra, eu vou acionar a garantia, eu não vou, não. Ele está aqui responsável por manter a operação. Se eu estou falando, vamos pensar, será que é possível a gente fazer uma execução de uma obra e aí ele é responsável por manter? Ah, Felipe, mas tem a garantia do... Não, peraí, não vou pagar por isso. Mas às vezes ele tem que fazer a limpeza. Às vezes ele tem uma outra medida, ou às vezes ele tem que... Então, assim, esse tipo de situações que é possível a gente pensar em soluções inovadoras para a gente poder avançar nas formas de contratação para buscar realmente uma eficiência. E a lei estabelece que a vigência máxima vai se aplicar, vai ser a soma da obra e a operação, sendo que a operação vai ser limitada a 5 anos. E essa operação limitada a 5 anos é possível a gente falar. Então, toda a gente falar de um prazo de vigência máxima, a gente tem que somar o valor da obra e o valor da operação. Qual é o período da operação? 5 anos, a limitação. Mas é possível essa prorrogação sucessiva até o máximo de 10 anos. Hoje a gente tem a prorrogação, antes a gente tinha como regra no 8666 a questão, claro que é prorrogável ano a ano, mas também a possibilidade da gente fazer contratos com prazos superiores. Isso a gente tinha uma inovação, no Mato Grosso a gente já fazia, principalmente em obras de contratos de locação. Nesses contratos de locação, que era uma hipótese de dispensa em razão de ter a localização, para que eu vou fazer contratação todo ano? Ou vou ficar prorrogando isso? Porque eu já não faço considerando o investimento que eu vou fazer, o que o contratado vai fazer, já faço um contrato de 3, 5 anos. Hoje, a nova lei de licitações estabelece isso. E aqui no prazo, é importante que aquela discussão, questão de escopo, prazo de vigência, a lei deixa expressamente o que os órgãos de controle já estabeleciam. Como é escopo, precisa entregar aquele objeto, ele se prorroga automaticamente. Então, até algumas medidas, algumas alterações, ou, por exemplo, impedimentos de execução da obra, que sejam por responsabilidade da administração pública, como ela tiver responsabilidade de um licenciamento, há uma prorrogação automática do prazo de execução, do prazo de vigência, em razão dessas hipóteses. Então, a lei prevê expressamente, acaba com aquela discussão, venceu o contrato, os órgãos de controle, não, mas eu tenho que entregar o escopo. Não, a lei traz expressamente isso,
é mais uma novidade aí para dar um pouco mais de celeridade. E aí é possível a prorrogação sucessiva até o máximo de 10 anos. E aí, quando a gente fala de contratação integrada, a gente vai falar de anteprojeto. E aí o anteprojeto é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico. Então, o anteprojeto, a lei estabelece expressamente o que deve conter. A RDC também tinha uma previsão, veio um pouco mais detalhado, até para a gente evitar que ocorram falhas no anteprojeto. Se o anteprojeto ele tiver falhas, não tiver um nível, todos os requisitos estabelecidos na norma, isso vai impactar no preço. Além dele não conseguir fazer adequadamente um projeto básico, um projeto executivo, isso pode impactar no preço dele. Quanto maior o risco ele assume, maior o preço ele vai colocar, até para absorver essas eventuais variações e até para discutir aditivos se tiver erros em anteprojeto. Então ele tem que demonstração justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação, técnica econômica social do empreendimento, visão global do investimento, definição relacionadas a nível de serviço desejado. Também prevê as condições de solidez, de segurança e durabilidade daquela obra, o prazo de entrega, ou seja, a gente tem que prever qual é o prazo que a gente entende que essa obra, então eu vou estabelecer, não vou detalhar o cronograma, até porque o cronograma vai ser feito com base no projetos básico executivo, mas eu preciso definir em quanto tempo eu quero receber. É aqui que eu falei que o prazo de entrega, isso impacta no preço, no risco. Como que ele vai fazer, como que ele vai ter que mobilizar, até para ele saber quanto de capital ele vai precisar para poder tocar toda essa obra. A estética do projeto arquitetônico, o traçado geométrico, o projeto da área de influência, quando cabível, os parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade. Mais uma vez aqui, a questão do impacto ambiental e a acessibilidade que tem que estar constante no anteprojeto e principalmente a previsão de como que a gente vai buscar realmente uma economia na execução, na elaboração dos projetos dessa obra. A proposta de concepção da obra do serviço de engenharia e também a questão dos projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção da proposta. Tudo isso vai contribuir para que o nosso projeto básico, quando contratado integrar, claro que esses projetos vão ter que ser validados para a administração, que ele possa fazer um projeto adequado e, além disso, que ele consiga, mais uma vez, repito, propor o preço adequado para essa licitação. Tem que ter o levantamento topográfico e cadastral. A gente vai fazer o levantamento, fazer as marcações, cumprir as regras, até porque a gente sabe que muitas vezes essa economia na questão topográfica gera um risco significativo para a administração, porque ela não consegue fiscalizar adequadamente isso se tiver problemas topográficos, e até para a gente poder prever eventuais riscos e aditivos e até definir o preço referente à questão do solo. Às vezes tem um material de segunda ou terceira categoria que isso impacta significativamente no preço, impacta até na questão do prazo. Como é que eu vou exigir um prazo se eu tenho um material ali de segunda e terceira que, na verdade, o grau de produtividade da sua eficiência ela é menor, é reduzida, e até às vezes a gente tem que tomar outras soluções inovadoras com utilização de material expansivo, que tem um outro custo, para poder ir retirando esse material para poder fazer a execução desse serviço. E além disso, a gente tem que ter os pareceres de sondagem, tem que fazer a sondagem, tem que fazer fazer os ensaios, né, para verificar até a questão do solo, verificar também a questão de água, se tem, até para a gente fazer uma drenagem adequada para aquela situação. E ter um memorial descritivo. E diante disso, a gente estabeleceu
tinha previsto anteriormente a questão da contratação semi-integrada, ele compete elaborar esse projeto executivo. E a questão dos conjuntos de desenhos, especificações, memoriais e o cronograma físico-financeiro, tudo isso deverá ser submetido à aprovação da administração. A contratação integrada, vamos detalhar aqui um pouquinho mais na nova lei, ela já estava prevista na Lei 12.462 de 2011, que é a lei do RDC. E qual é a principal diferença? Você fala assim, Felipe, o que mudou para a Lei 14.133? A principal diferença é a questão dos requisitos. Na nova Lei de Licitações, ela não estabelece, ela diz o que é a contratação integrada, quando, o que vai caber aditivo ou não vai, o que eu preciso ter no anteprojeto, mas ele não diz assim, quais são as hipóteses cabíveis de contratação integrada. Essa era uma grande dificuldade que a administração pública e os gestores tinham. Por quê? A lei do RDC, ela exigia condições para poder adotar o RDC. Então ela exigia assim, inovação tecnológica ou técnica. Ela só vai caber desde que eu tenha que explicar que ela é tecnicamente, economicamente justificada, ou seja, eu adotar uma contratação integrada é a melhor solução técnica, isso já me gerava uma grande dificuldade, e que é economicamente justificada. Como que às vezes eu vou conseguir provar que aquela solução é a melhor economicamente se eu não tenho certeza de qual solução, qual inovação vai ser proposta? Essa era uma dificuldade. Então hoje, se você começa a enxergar o diálogo competitivo, a gente verifica que o diálogo competitivo, por exemplo, ele vai ser adotado quando a gente verificar que não tem soluções no mercado ou que a gente vai propor, é possível, inovações tecnológicas, em que eu vou ao mercado e vou falar, contratados, sociedade, empresas, me proponham soluções para esse meu problema que eu não estou achando uma solução técnica. Então, assim, a gente vê o diálogo competitivo uma evolução. O RDC, é claro que isso foi adotado de regras estrangeiras que já existia, mas a questão na nova lei não trouxe exigência de eu só poder fazer a contratação integrada quando eu tiver previsto essas condições, que é a inovação tecnológica ou técnica. A gente fez uma obra aqui que a adoção de pavimento rígido seria uma inovação tecnológica, considerando que já tem outras soluções. Isso dava uma margem de subjetividade muito grande. E quando a gente fala de subjetividade na administração pública, não combina muito. Porque, na verdade, hoje a gente vive uma administração do medo. Os órgãos de controle têm tanta força, têm tanto poder para poder sancionar a administração, poder suspender essas obras, essas licitações, que na verdade será que aquilo ali é uma inovação tecnológica ou técnica? Será? Se não é? Então acabava que essas exigências poderia limitar significativamente, até o TCU tem alguns entendimentos, ele não fala, não, é inovação, ele não fala o que seria inovação tecnológica ou técnica. Ou possibilidade de execução com diferentes metodologias. Tá. Ele não fala assim, não, como que você decide objetivamente que há essa possibilidade de diferentes metodologias? E aí ele falava também que todas essas situações de inovação tecnológica, possibilidade de execução, eu teria que avaliar. Tanto que o DENIT estabeleceu, fez um estudo para poder definir critérios, para eu poder definir critérios técnicos para eu poder dar pontuação, levando em consideração toda essa possibilidade, porque eu estou fazendo o RDC, se eu estou fazendo o RDC para eu mostrar que justificativamente, economicamente, tecnicamente é a melhor solução, eu teria que levar em consideração isso. E além disso, estabelecia que, como condição, no caso não eram todas, era uma coisa, eram excludentes, não precisava de ser cumulativos, a possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. Eu acredito que essa era a hipótese mais factível, mais fácil da gente poder não deixar margem de discussão,
mas acabava que a gente acabava adotando as outras duas como hipótese da gente adotar essas soluções, que são soluções muito mais céleres, soluções em que o risco é muito menor para a administração, levando em consideração que não cabe aditivo via de regra. Então, na contratação integrada, a responsabilidade contratada é elaborar o projeto básico executivo, os conjuntos, assim como na semi-integrada, os desenhos, o cronograma, tudo tem que ser aprovado pela administração e é obrigado a conclusão e aprovação de cada etapa pela administração. Ele só pode avançar na outra etapa, fez o projeto básico. Só pode avançar na próxima etapa se tiver aprovado. Fez o projeto básico, depois fez o projeto executivo. É possível fazer em etapas do projeto básico? Sim, é possível, mas isso tem que estar bem definido para que possa ser feita a medição adequada. Quando a gente fala de aditivo, a regra é que é vedada a alteração dos valores contratuais, até porque ele está fazendo o projeto e já definiu previamente o como que seria, então isso levado em consideração. E isso é um benefício, porque a gente sabe que toda obra tem aditivo. Esse é o maior dos problemas. Até na sua casa tem aditivo. Você começa no valor, pelo menos 30% a mais e acaba chegando. Às vezes por culpa de erro no projeto, alguma falha, ou então às vezes você realmente acaba adotando outra solução e isso, no caso, a gente vai ter essa limitação. Mas é possível, tem exceções? Sim, como no caso do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, está previsto no artigo 133, as possibilidades, por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da administração. Então, a própria lei de licitações, ela define que toda contratação integrada ou semi-integrada, ela tem que ter obrigatoriamente uma matriz de riscos, para a gente definir aquelas alterações, aqueles fatos supervenientes, alguma alteração vai ser alocado a quem? Caso fortuito, força maior, aumento significativo no preço, responsabilidade de quem? Ou falta de tal produto no mercado, adoção de outra, vai ser responsável de quem? Contratado, da administração. Isso evita uma série de desgastes para saber, é fato previsível, é imprevisível, cabe reequilíbrio. Diante desse fato, a gente até vai falar na lei de licitações, a possibilidade de eu prever detalhadamente as hipóteses, os fatos, para evitar esse tipo de discussão. Além disso, a questão da alteração do projeto, desde que essa alteração do projeto busque realmente uma melhor adequação técnica, que seja a pedido da administração, e não pode decorrer de erros ou omissões do próprio contratado. Na contratação integrada, é possível a alteração do projeto básico. Então, assim, considerando que a administração propôs o projeto básico, ela já apresentou, não cabe aditivo. Via de regra, não. Exceções. Está lá no artigo 133, ele faz referência ao artigo 46, parágrafo 5º, que em razão da possibilidade de quando tiver a adoção da superioridade das inovações e redução de custo. Então, eu proponho uma nova solução em que eu vou buscar reduzir o custo. Por que não aceitar esse aditivo? Que eu buscar um aumento da qualidade daquele bem, do produto que eu vou poder executar ali. Possível, perfeitamente. Redução do prazo de execução. Vamos adotar uma nova solução em que eu vou acelerar essa execução dessa obra. Beleza. Possivelmente, perfeitamente. Facilidade de manutenção e operação. Às vezes eu adoto uma outra solução em que o material, o tipo de pavimento ou o tipo de piso vai facilitar essa manutenção. Vamos adotar, possível alterar perfeitamente. E também, desde que o risco não seja integral do contratado. Então, a gente vai ter que verificar como que está na matriz de risco. Eu sempre estou falando muito isso nas nossas aulas. Assim, a matriz de risco, se você fizer e adotar o risco integralmente contratado, saiba que seu preço será maior. E não é a ideia da norma. E isso vai gerar discussão. E isso eu tenho certeza que os órgãos de controle vão falar, amigo,
A ideia da matriz de risco é você alocar quem tem a melhor possibilidade de absorver aquele risco, por ter aquele conhecimento adequado e como consegue resolver. E aqui na contratação integrada e semi-integrada, ela estabelece uma preocupação com a desapropriação. A desapropriação é um dos maiores fatores de atraso nas obras. Então ela prevê expressamente que tem que estar no edital, no contrato, quem vai ser responsável por cada fase do procedimento expropriatório, quem vai ser a responsabilidade pelo pagamento das indenizações, vai ser da administração ou já vai estar no meu preço, e se o valor dessas indenizações variarem, de quem é o risco, como que vai ser esse ressarcimento, tem que estar previsto. A distribuição objetiva desse risco, em razão dessa diferença e dos prejuízos ocasionados pelo atraso. Às vezes é responsabilidade da administração pública. E se eu atrasar, quem vai assumir esse prejuízo? Como que vai ser pago para o contratado? E em nome de quem deverá ser promovido o registro? Nas licitações, nas empreitadas por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada e semi-integrada, eles terão que ser licitados por preço global, não vai ser preço unitário. Então, na licitação, a gente vai dar um preço global, geralmente a gente estabelece um desconto, considerando aquele preço estimado, e globalmente, claro que detalhadamente é necessário fazer a planilha, até para a gente, uma exigência para a questão de aditivos. E aí a gente tem que tomar cuidado com o jogo de planilha, porque a gente tem que ter parâmetros para definir se está adequadamente definido esses itens, considerando as regras, os valores de mercado e os parâmetros legais. Tem que estar previsto que a medição e o pagamento nesses regimes de execução vai ter que estar associado à execução de etapas vinculadas ao cumprimento de metas e de resultado. A razão assim, eu não vou medir unitariamente a cada etapa. Esses regimes, a forma de fiscalização, isso tem uma grande problemática. Muita administração pública, muitos fiscais, eles verificam o que foi licitado, a administração opta por fazer preço global, mas ela quer medir unitário, ela quer ir lá verificar se determinado item foi realmente executado ou não. Na verdade, você faz isso por etapa, até porque tem um risco de pequenas variações, não só para o contratado, mas para a própria administração. Tem essas variações. Só que aí, para a administração, eu quero unitário. Aí, para o contratado, quando ele pede algum aditivo, alguma coisa, não, mas aí é preço global, essas variações é problema seu. É esse tipo de consciência que nós temos que ter. E aí, nesses casos, até por ser uma licitação por preço global, a gente vai ser vedado a remuneração por preços unitários ou referenciada. E aí a matriz de risco, como eu disse, ela é obrigatória para contratação integrada e semi-integrada. E riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha da solução do projeto básico pelo contratado, deveriam ser alocados como sua responsabilidade, uma decorrência lógica. Se ele propôs a solução, como que eu irei assumir esse risco? Estabelece que tem que ser alocado a ele. Esses aqui são os principais pontos que a gente trouxe de contratação integrada, de regimes de execução. Eu acredito que teve uma certa inovação. Eu acredito que com essa nova lei abriu a possibilidade da gente avançar em adoção de regime de execução de uma contratação integrada, porque assim, era a melhor solução. A administração pública ficava ansiosa por fazer, mas não tinha segurança. Por que não tinha segurança? Porque os requisitos, eu entendo assim, não bem definidos até pela norma, do que seria uma inovação tecnológica, do que seria diferentes metodologias, isso gerava um receio. E até os órgãos de controle vinham assim, não, você está adotando, até por não ter uma visão de que a experiência que o Brasil tem com o RDC e contratação integrada, gera muitos benefícios. Como a responsabilidade dele é fazer o projeto, eu não vou falar qual é o maior motivo de aditivos. Erro de projeto. Aí o projetista fala que é problema de quem executou, e quem executou fala que é o problema do projetista. A gente fica essa briga anos e anos, a obra não sai,
aí eu tenho que definir quem é o culpado, como que vai fazer, aí abrir um processo de responsabilização, aí um fica culpando o outro, às vezes o cara entregou o projeto, já não está mais lá, já não responde, e aí a gente não conseguia ter um andamento adequado. Então, assim, a contratação integrada, ela e ICM visa justamente a gente avançar nesses problemas. E considerando a previsão legal, a restrição de aditivos, que só no caso são hipóteses excepcionais, a gente vai ser possível a gente evitar esse desgaste, evitar esses principais motivos de paralisação. Eu acho que o mundo e o Brasil precisam avançar, que a gente consiga entregar obras dentro do prazo, dentro dos cronogramas. Então, para isso, claro que uma obra não entregue dentro do prazo, ela gera um custo maior. Ah, mas está pagando só o R, só o reajuste. Mas isso tem um custo. E o custo do capital? E o custo da sociedade não estar usufruindo? E o risco? E os riscos ambientais que envolvem tudo isso? Quando a gente falou de nulidades, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, para a gente poder adotar esses novos regimes, a gente tem que ter um planejamento adequado. Sem um planejamento adequado, não ocorre a adoção do melhor regime. Então, quando eu comecei de ETP, projeto básico, e depois a gente falou de anteprojeto, é possível justamente a gente tentar ter um planejamento adequado e correto para que a gente possa ter uma licitação adequada, uma contratação adequada e uma gestão adequada, uma fiscalização adequada. E além disso, uma execução adequada e entregue isso. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor e encerramos por aqui. Até a próxima, meus amigos da Brado Consultoria.